Bom dia, geração do avivamento. Sejam todos bem-vindos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém? Como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Uau, essa oração dessa madrugada foi poderosa, foi sobrenatural. Amém? Toda a honra e toda a glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele, o poder, a exaltação. Glória a Jesus. O Senhor é bom. Amém? A presença de Deus está muito forte hoje. A presença do Pai Celestial. Não sei se vocês sentiram, mas eu senti muito forte. Muito forte. Glória a Jesus. Amém? Aleluia. Live de número 79. Tem 79 dias que nós estamos aqui gerando um óleo na presença desse Deus maravilhoso. Amém? Quem tá comigo aqui nos 79 dias? Quem que tá comigo aqui desde o 1º de janeiro? Coloca aí. Coloca aí, fazendo um favor. Coloca pra mim aí no chat. Quem que tá desde o comecinho? Eu sei que tem um povo que é guerreiro. Eu sei que tem um povo que é guerreiro. Glória a Deus. Olha a Bruna, a Sueli, Vieira, Nani. Tem gente que tá desde... Na verdade, nós começamos dia 29 de novembro sem parar. Quem tá comigo desde o dia 29 de novembro? Meus queridos. É sobrenatural. Gente, tem gente que tá desde novembro. Amém? E fala pra mim, você tem crescido na presença de Deus? Você é a mesma pessoa de quando você começou? O que mudou na sua vida? Essas lives, essas orações, esse jejum, essa entrega. O que Jesus... eu sou só o veículo. Porque é o Jesus que faz em mim através do Espírito Santo. Mas o que Jesus trabalhou aí dentro de você? O que Deus muda tudo, não muda? É um vício estar na presença de Deus. É um vício muito grande estar na presença de Deus. Eu sei muito bem como é isso. Meu Deus, é algo extraordinário. É algo assim sobrenatural. Eu sei. Amém? E eu vou contar para vocês. Quem sabe o significado de resiliência? Quem sabe o significado de resiliência? O que nós estamos fazendo desde novembro é forjar a nossa resiliência. E resiliência é ir mesmo que tá doendo. É ir mesmo que as coisas não estão conforme você quer. Resiliência é continuar mesmo com dor, é continuar mesmo as coisas não estando do jeito que você gostaria que estivesse. Resiliência é continuar mesmo doendo, é continuar mesmo sendo perseguido. Então, resiliente o Senhor tem nos feito. E vocês têm aprendido a buscar Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode dar. Porque o que Ele pode dar é uma consequência que vai acontecer. Mas aprender a buscar Deus por aquilo que Ele é muito difícil. Porque a maioria das pessoas só estão sempre interessadas no que Ele pode dar em troca. Amém? Ontem chegou uma pergunta na minha caixinha. Qual que é o seu maior sonho? E eu percebi que eu não tenho sonho. Não tenho um sonho. O meu coração, a minha alma não tem nenhum sonho pessoal. E eu entendi porque quando você entra na presença de Deus, você começa a viver pelos sonhos de Deus. Então, eu tenho sonhos grandes, espirituais, sim, mas foram gerados por Ele. Não tem mais o meu sonho. Não tem mais aquilo que eu quero, aquilo que é algo da minha carne, do meu eu. E aí ontem quando eu
li essa pergunta e falei, qual que é meu sonho? Eu tenho vontade de ir para algumas nações, mas eu tenho vontade, não é aquela coisa. Então, eu quero que você entenda que quando você começa a buscar Ele por aquilo que Ele é, Ele vai mudar até a rota dos teus sonhos. E os seus já não vão ter mais aquele mesmo peso que tinha antes. Agora, os sonhos do coração dele vai começar a ter todo o peso e relevância. É algo sobrenatural. É algo que é mais forte que você. Amém? E é uma coisa tremenda você se perder em Deus. E faz muito tempo que eu me perdi na presença de Deus. Me perdi dentro da presença de Deus. Sem volta. Não consigo mais ter aquele coisa na alma das coisas daqui. Não. Você compra um carro, você compra uma casa, mas é mais um carro, é mais uma casa, mas nada se compara com a glória dele. Com você realizar o sonho dele. E todas as coisas começam a deixar de importar. Isso é lindo. Amém? Mas para isso você tem que morrer na carne e na alma. Queridos, vocês sabem que eu não tenho filhos naturais. E vocês acham que eu tô pilhada querendo gerar filhos? Quando o Senhor quiser me dar filhos, Ele vai dar. Meu coração não está em nada dessas coisas. O meu coração está nele, em fazer as coisas para Ele. Isso é muito estranho, porque é muito estranho, né, dentro de um padrão humano, natural. Mas é Deus que opera todas essas coisas dentro de nós. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, bora lá. Vamos orar para nós começarmos, amém? Aleluia. Fecha os teus olhos, nós vamos estar orando em nome de Jesus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu te apresento essa live, eu te apresento essa manhã, eu te apresento a live de número 79. E Senhor Deus, amanhã a live de número 80, Senhor Deus, eu quero que o Senhor venha trazer, Pai, uma impartição sobre nós. Então já prepara, Pai, no nome de Jesus, o coração, Senhor Deus, de todos os teus filhos e filhas que estão aqui. Amanhã, Senhor Deus, que o Senhor venha trazer sobre nós um óleo novo. Amém? Senhor, eu chamo o Espírito Santo sobre essa live, declaro que ele tem as chaves do avivamento e da palavra de hoje. Que não seja eu, mas o teu Espírito Santo através da minha vida. Eu já repreendo toda retaliação, toda arma forjada de Satanás já cai por terra em nome de Jesus. Eu te apresento essa live, esse dia, essas pessoas, a Global Fire, Senhor Deus, nosso corpo de liderança, em nome de Jesus, Pai, já acampa os anjos, Senhor Deus, à nossa direita, à nossa esquerda, nos livrando de todo o mal. E eu quero orar também, Senhor Deus, hoje em especial, por livramento de acidente, livramento especificamente de moto. Senhor Deus, em nome de Jesus, quando alguém hoje sair para trabalhar de moto, que o Senhor envie o anjo adiante. Eu declaro que o laço do passarinheiro agora é aniquilado em nome de Jesus. E todo espírito de acidente, todo laço de acidente, cai agora por terra em nome de Jesus. Lava agora, Senhor Deus, essa vida, essa moto, carros também, mas o Senhor me mostra moto. Pai, vai dando agora livramento em nome de Jesus. Livramento de acidente, livramento de morte, livramento de batida. Alendaramancha que torge destara barget surge menanchat. Ligendaramaya surgo bancha dark. Em nome de Jesus, envia agora, Senhor Deus, os teus escudeiros. O escudo, Senhor Deus, lavado no sangue do Cordeiro à frente dessa moto, à frente dessa vida. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia.
Eu estava orando, meus queridos, e o Senhor falou assim, ore por livramento de acidente. E eu comecei a orar por livramento de acidente. O Senhor falou assim, de moto. E eu vi uma moto. E o Senhor, ore porque eu vou livrar hoje da morte, o Senhor falou. Eu vou livrar hoje da morte. O Senhor falou assim, eu vou livrar hoje da morte. E essa pessoa sabe, porque ela tem sentido, ela tem tido um pressentimento, ela tem tido um discernimento espiritual. Vai em paz, meu querido. O Senhor é bom. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Toma posse, gente. Eu não sei para quem que é, mas eu vi. E é muito difícil, eu não tenho isso todos os dias, mas quando Deus me mostra, eu oro cirurgicamente dentro dessa área, desse jeito, tá? Qual que é o nosso capítulo de hoje? Amém? Qual que é nosso capítulo de hoje? Glória a Jesus. Nosso capítulo é 1 a Reis. O quê? 1 a Reis 11. Perfeito. Amém? Então, se você puder, abra em nome de Jesus. Ok? 1 a Reis 11. Ok? Vamos lá. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Coloca aí, mulheres estrangeiras, outra cultura, outro Deus. Além da filha de Faraó, ele se casou com mulheres de Moabe, Maamon, Edom, de Sidom e dos Hititas. Então presta atenção aqui que Salomão casou com as mulheres do povo do inimigo de Deus. Moabe, Moabita. Da onde vêm os Moabitas? Vocês já estudaram comigo. Os Amonitas. Os Amonitas e os Moabitas. Os Endomitas. A linhagem de quem? Esaú. E os Hititas. Amém? O Senhor havia instruído os israelitas claramente. Não se casem com mulheres dessas nações, pois desviaram o seu coração para os deuses delas. Olha só, presta atenção. O Senhor havia instruído os israelitas claramente. Então Salomão sabia da instrução de Deus. Não se casem com as mulheres dessas nações, pois desviarão seu coração para os deuses delas. É nisso daqui que Salomão caiu no ocultismo. Eu vou falar isso para vocês na nossa Masterclass, agora 2 Sobrenatural, certo? E quem estava no culto ontem viu que realmente assuntos pesados não dá para trazer aberto para qualquer pessoa entrar. Infelizmente, queridos. Ontem vocês viram que eu estava muito brava. Vocês viram que eu coloquei lá no grupo, né? Mas eu vou falar na Masterclass 2 sobre o ocultismo de Salomão. Sobre como Salomão caiu, certo? E se declinou ao ocultismo por causa dessas mulheres. Salomão aprendeu tanto ocultismo que ele dominou 72 demônios. Através do quê? Da alquimia, de magia, tá? Então vamos lá. Não se casem com as mulheres dessas. Não se casem com as mulheres dessas nações, pois desviarão seu coração para os deuses delas. E, no entanto, Salomão amou essas mulheres. No total, casou-se com 700 princesas e 300 concubinas. Então, Salomão casava com as princesas para fazer acordo com essas nações, para não ter guerra, para ter favor, certo? E elas desviaram o seu coração do Senhor. Então, aqui tá nítido. O que não foi a sabedoria de Salomão que desviou ele do Senhor. Foi o que? Olha o que Deus está falando aqui. Elas desviaram o seu coração do Senhor. Gente, o poder de uma influência feminina é muito grande. Agora, imagina 700 mulheres
300 concubinas. Quando Salomão era idoso, elas induziram a adorar outros deuses, em vez de ser inteiramente fiel ao Senhor. Então, quando ele ficou velho, mais velho, elas conseguiram fazer que Salomão prestasse culto a outros deuses. Vamos lá. Elas induziram a adorar outros deuses, em vez de ser inteiramente fiel ao Senhor, seu Deus. Como seu pai, Davi, tinha sido, Salomão adorou Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repulsivo deus dos Amonitas. Com isso, Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Recusou-se a seguir inteiramente o Senhor, como seu pai Davi tinha feito. Então, Davi, queridos, teve uma conduta prudente, tá? Mas Salomão não, ok? Então, olha só, vamos ler o 6 de novo. Com isso, Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Recusou-se a seguir inteiramente o Senhor. Então, eu acredito que Salomão falava que servia a Deus, mas servia ali os ídolos, certo? No monte que fica ao leste de Jerusalém, chegou a construir um lugar de culto para Camus, o repulsivo deus de Moabe. Então ele levantou altar para outro deus e outro para Moloque. Moloque, presta atenção, é um trono, é uma entidade, uma potestade, tá? Que sacrifica crianças, que naquela época, tá? Presta atenção aqui, eles sacrificavam crianças. Salomão construiu aqui um trono para Camus, o repulsivo deus de Moabe, e para Moloque, o repulsivo deus dos Amonitas. Então, Moloque era deus dos Amonitas, Camus dos Moabitas. Salomão construiu esses lugares de culto para que suas esposas estrangeiras queimassem incenso e oferecessem sacrifícios aos deuses delas. Gente, isso aqui é muito sério. O Senhor se irou com Salomão porque o coração dele tinha se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Ele tinha advertido Salomão especificamente que não adorasse outros deuses, mas Salomão não obedeceu à ordem do Senhor. Por isso, o Senhor lhe disse: uma vez que você não cumpriu minha aliança e desobedeceu os meus decretos, certamente tirarei você do reino e entregarei a um de seus servos. Mas por causa do seu pai Davi, não farei isso. Não farei isso enquanto você estiver vivo. Tirarei o reino do seu filho. Ainda assim, não tirarei dele o reino inteiro. Deixarei que governe sobre uma tribo, por causa do meu servo Davi e de Jerusalém, a cidade que escolhi. Agora vamos lá, os adversários de Salomão, no versículo 14. Gente, Davi, ele teve a caída dele com Betseba, ele adulterou, ele se arrependeu, mas ele terminou bem a carreira dele, certo? Mas Salomão não. Então o Senhor levantou o edomita Hadad da família real de Edom para ser adversário de Salomão. Anos antes, Davi tinha derrotado Edom. Joabe, comandante do exército de Davi, tinha ficado para trás a fim de enterrar alguns soldados israelitas mortos na batalha. Enquanto estava ali, mataram todos os homens de Edom. Joabe e o exército de Israel tinham permanecido ali 6 meses até matarem todos os edomitas. Contudo, Hadad e alguns dos oficiais de seu pai conseguiram fugir
conseguiram fugir e conseguiram para o Egito. Na época, Haddad ainda era bem jovem. Partiu de Midian fora e foram a Parã, onde outros se juntaram a eles. Em seguida foram ao Egito e se apresentaram ao faraó, o rei do Egito, que lhes ofereceu casas, sustento e terras. O faraó se agradou de Haddad e lhe deu um casamento com sua cunhada, a irmã da rainha Táfnis. A esposa de Haddad deu à luz a um filho chamado Genubate. Táfnis o criou na casa de Faraó, entre os próprios filhos do Faraó. Quando chegou a Haddad no Egito a notícia que Davi e seu comandante Joabe estavam mortos, ele disse a Faraó: deixe-me voltar para minha terra. Por quê? Perguntou Faraó. O que lhe falta aqui para que você queira voltar para a sua terra? Não me falta nada, respondeu ele. Ainda assim peço que me deixe voltar. Deus também levantou Rezon, filho de Eliada, para ser adversário de Salomão. Rezon havia fugido de seu senhor Hadadezer, rei de Zobá, e se tornando líder de um bando de rebeldes. Depois que Davi derrotou Hadadezer, Rezon e seus homens fugiram para Damasco, onde Rezon se tornou rei, e ele foi inimigo ferrenho de Israel durante o resto do reinado de Salomão. Então, gente, a ira de Deus aqui estava tão grande que o próprio Deus estava levantando os opositores de Salomão. E assim como Haddad causou muitos problemas. Rezon continuou a reinar na Síria, odiava Israel profundamente. Então você vê que a história da Síria aqui é antiga. Amém? Então vamos lá. Jeroboão se rebela contra Salomão. Outro líder rebelde foi Jeroboão, filho de Nebate, um dos próprios oficiais de Salomão. Veio da cidade de Zeredá, em Efraim. Sua mãe era viúva e se chamava Zerua. Esta é a história por trás de sua rebelião. Salomão estava construindo o aterro e reparando os muros da cidade de Davi, seu pai. Jeroboão era um jovem muito capaz, e quando Salomão viu como era diligente, encarregou os trabalhadores das tribos de Efraim e Manassés, os descendentes de José. Certo dia, quando Jeroboão saía de Jerusalém, aliás, profeta de Siló, encontrou-se com ele no caminho. Aliás, vestia uma capa nova. Enquanto os dois estavam sozinhos no campo, aliás, pegou sua capa nova e a rasgou em 12 partes. E disse a Jeroboão: fique com 10 pedaços, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: estou prestes a tirar o reino das mãos de Salomão e entregar 10 tribos a você. Contudo, deixarei uma tribo para ele, por causa do meu servo Davi, e de Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Pois Salomão me abandonou e adorou Astarote, outra potestade da época, a deusa dos Sidônios. Então aqui a gente já tem Moloque, Camus e Astarote. Camus, deus de Moabe, Moloque, deus dos Amonitas. Não seguiu meus caminhos e nem fez o que me agrada. Não obedeceu meus decretos e estatutos, como fez o seu pai Davi. Então, você já tá vendo. Olha aqui, gente, nessa parte aqui,
tá? Presta atenção aqui. Aias, profeta de Siló. Olha o ato profético que ele faz. Ele pega a capa nova e o que ele faz? Ele rasga em 12 partes para profetizar. Então, aqui é um ato profético. O profeta, ele faz o ato profético e ele profetiza, tá? Contudo, não tirarei o reino inteiro de Salomão agora, por causa do meu servo Davi, a quem escolhi por causa do meu servo Davi, a quem escolhi e que obedeceu a meus mandamentos e decretos, manterei Salomão no governo enquanto ele viver, mas tirarei o reinado do filho dele e darei a 10 tribos a você. O filho de Salomão terá uma tribo, para que os descendentes de meu servo Davi continuem a brilhar como uma lâmpada em Jerusalém, a cidade que escolhi como lugar para o meu nome. Então, queridos, Saul governou sobre todo Israel, Davi governou sobre todo Israel, Salomão sobre todo Israel. Como Salomão caiu, adorou Camus, Astarote, Moloque, Deus agora fala assim, peraí, que agora, a partir daí começou a existir, tá? Mais de 2, 3 reis. O rei de Judá, o rei de tal, certo? Então aqui as coisas começaram a ficar divididas, certo? Eu o colocarei no trono de Israel e você governará sobre tudo que o seu coração desejar. Se der ouvidos ao que digo e seguir os meus caminhos e fizer o que me agrada e se obedecer aos meus estatutos e mandamentos, como fez o meu servo Davi, sempre estarei com você, estabelecerei para você uma dinastia, como fiz com Davi, e lhe darei Israel. Por causa do pecado de Salomão, castigarei os descendentes de Davi, mas não para sempre. Salomão tentou matar Jeroboão, mas ele fugiu para junto de Sisaque, o rei do Egito, e ficou ali até a morte de Salomão. Resumo do reinado de Salomão. Vamos lá. Os demais acontecimentos do reinado de Salomão, incluindo todos os seus feitos e sua sabedoria, estão registrados no livro de Atos de Salomão. Livro apócrifo. Aonde tem aqui no nosso cano o Atos de Salomão? Livros de Atos do Salomão. Livro apócrifo. Amém? Certo? Então, queridos, a Bíblia vai mencionar aqui uma escritura apócrifa, tá? Então, deve ter sido tirado pelo Concílio de Nicéia. Quem fez a Masterclass Sobrenatural 1 sabe do que eu tô falando. Eu falei sobre os livros apócrifos, certo? Então, se for ler um livro apócrifo, leia com sabedoria, com discernimento, amém? Ok? Salomão reinou por 40 anos sobre todo Israel. Em Jerusalém, quando morreu, se reuniu aos seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. Seu filho Roboão foi seu sucessor. Amém? Lá na nossa Masterclass, na próxima, que nós vamos estar fazendo agora, número 2, tem um tópico que eu vou estar abordando e quem quiser fazer essa Masterclass já vai ganhar outra de presente, que é do dia 20, tá, gente? De abril, que é a unção de Elias. É um presente meu para quem fizer essa número 2. Eu vou abordar um tópico, Salomão e o ocultismo, aí tá lá, / maçonaria, certo? Ok? Então eu vou estar falando aí sobre as ordens secretas que nasceram aí
dentro dessa raiz aí de Salomão. Vai ser muito interessante, tá? Eu vou falar para vocês se Salomão, vou falar tudo sobre Salomão para vocês lá, tá bom? Ok. Então vai ficar para casa. Primeiro a Reis 12, 13, 14, 15, 16 e o 17. E amanhã nós vamos ler o 18. Amanhã é tremendo, o confronto no Monte Carmelo. Eu amo. Glória a Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero que vocês agora abram comigo em Gálatas, capítulo 5, versículo de número 19. Amém? Gálatas, capítulo 5, versículo de número 19. Ontem, tá? Eu estava ali no culto, né? E eu não estava vendo os comentários. E vocês sabem que eu faço esses temas mais profundos, que nem pastor nenhum tem coragem de trazer. Porque eu faço libertação. O Senhor me levantou como libertadora. E eu sei que as pessoas, né? Enfim. E eu vi ali como as pessoas são ignorantes, as pessoas são rasas. Então, queridos, infelizmente é muito difícil trazer esses temas, esses ensinos assim abertos, certo? As pessoas são maldosas, são debochadas, são zombadores. Ontem eu fiquei muito brava, eu sou brava, né? Dentro do controle, mas eu sou brava, né? Eu sou colérica, né? Eu não gosto de injustiça. E eu sou desde pequenininha, tá, gente? Eu sou assim. Vou contar uma história pra vocês. Quando eu tava no pré, vocês vão dar risada. Quando eu tava no pré, tinha um menininho com um cabelinho de tigela assim, loirinho. Eu tava no pré e ele começou a falar que gostava de mim. E eu fiquei com medo disso chegar no ouvido do meu pai e da minha mãe, que ele tava falando que gostava de mim. E aí eu ficava com muita raiva e ele falava que gostava de mim. E eu peguei um dia, na saída do colégio, e bati nesse menino. Eu peguei ele por aquele cabelo, ele tinha um cabelinho de... Eu acho que eu tinha 6, 7 anos, mais ou menos. Mas eu dei uma surra no menino. E eu parecia uma Mônica, eu tinha força, eu sempre tive força. Eu pegava no cabelo dele e eu falava assim, fala agora que você gosta de mim. Fala agora que você gosta de mim. Então, assim, desde pequena, braba, não gosto de injustiça, defensora dos mais pobrezinhos da sala, defensora dos injustiçados, a vida inteira com essa índole de resgatadora, de libertadora. Eu sempre defendi a classe mais oprimida, sempre foi desse jeito, sempre, tá? E aí, o Senhor ontem, eu falei, Senhor... Aí o Senhor falou assim, filho, o comentário desse povo mostra que o coração deles é perverso, é pervertido. É um povo que quer que você fala para eles que pode, para que eles continuem na carne, certo? Então, queridos, eu até ontem falei, todos os zombadores para fora do grupo. Você já viu isso? Eu sou dessas, amém? Então assim, por quê? Porque os meus líderes na hora do culto, tem 40 líderes que ficam ali de olho, printando, vendo o nome, vê quem tá falando borracha, amém? Enfim, e até o Senhor falou assim, ministra sobre isso amanhã, tá? Ministra sobre isso amanhã, ok? E queridos, sem santidade, ninguém pode herdar o reino dos céus. E vai doer como for, não adianta, tem que ser santo, tem que lavar as vestes, tem que sair do pecado, tem que sair da fornicação, tem que sair, porque senão vai queimar no inferno. É a realidade, é a Bíblia. Se você não concorda, deixa de ser cristão, deu vontade. Eu sei que vocês que estão aqui, vocês não é esse povo. Vocês que acordam para orar, vocês é um povo que permite que o Senhor trata. Amém? Certo?
Eu sei disso. Mas, gente, eu quero trazer essa palavra aqui para você hoje sobre as obras da carne, porque eu preciso que você... Tem gente que acha que o mundo é sexo, que a vida é sexo. É um animal movido pela carne. Eu falei isso ontem, é um animal grotesco, que é dominado pelo prazer da carne. Uma pessoa que ela busca o Senhor, ela é governada pelo Espírito. A carne dela não está mais em primeiro lugar, certo? É animal e para tratar dessa carne tem que jejuar. E não é todo mundo que tem disponibilidade de jejuar, não é todo mundo que quer ser transformado, por isso que fica 20 anos aí com a vida travada, com as coisas paradas, porque não consegue sair da masturbação, não consegue fazer um jejum para matar a carne. É por isso que vai viver com a vida travada a vida inteira, porque não adianta, o santo não se mistura com o profano, e com Deus não tem metade, não tem meia boca, não tem meio termo, não tem mais ou menos. Com Deus é 8 ou 80, ou você tá ou você não tá. Acabou, não tem conversa fiada, certo? É isso. E a partir de hoje, tá? Eu quero que você comece a falar para as pessoas o que é e o que não é. Porque as pessoas querem que a gente fique massageando o ego delas, que elas podem, né? Não sei quem falou no grupo ontem da liderança. Tinha uma mulher lá ontem que ela estava querendo que a gente aprovasse as fantasias sexual dela. Gente, libertinagem é libertinagem. Ponto e acabou, sabe? Um povo que tá na carne. Um povo que tá com a pombagira no couro. Misericórdia. Então, vamos lá. Gálatas, capítulo 5, versículo 19. E essa aqui vai ser minha última ministração sobre o Espírito Santo, tá? Uma pessoa, tá, que ela não está cheia do Espírito Santo, ela está sendo influenciada por demônios. E a pessoa que ela está debaixo da presença do Espírito Santo, ela vai ter o fruto do Espírito, que é mansidão, amabilidade e tudo isso. Mas a pessoa que ela não é guiada, dirigida pelo Espírito Santo, tá? Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Ela vai estar o quê? Ela vai manifestar os frutos da obra da carne. E o que é os frutos da obra da carne? É isso daqui. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Orgias e coisas semelhantes. E eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? Bom, vai agora comigo, em nome de Jesus, em Apocalipse, capítulo 22, versículo 14, certo? Apocalipse, capítulo 22, versículo de número 14. Felizes aqueles que lavam suas vestes, a eles será permitido entrar pelas portas da cidade e comer do fruto da árvore da vida. Do lado de fora da cidade ficam os cães. Por isso que eu tô falando que tem gente que, como quer viver na obra da carne, é um animal mesmo, grotesco, certo? Porque o próprio Deus vai chamar essas pessoas de cães. Os feiticeiros, os sexualmente impuros, os assassinos, os adoradores de ídolos e todos que gostam de praticar a mentira. Amém? Abre agora comigo 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Amém? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 9.
Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se engane, aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam às práticas homossexuais. São ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, e de fato eu era assim, talvez você também era assim. Mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Amém? Certo? Então eu quero falar o seguinte aqui para você, tá? E eu quero que você entenda algo. A presença do Espírito Santo em nós vai trazer a santidade. Santidade não é você ser um anjo imaculado, correr o olho, não. Santidade é uma busca diária, um relacionamento diário de você com Deus, ok? E aí, quando o Espírito Santo ele passa a ser parte da sua vida, ele vai começar o quê? O que ele vai começar a fazer? Ele vai começar a falar assim para você: fulano, não fala mais desse jeito. Você não vai começar mais, você não... Por mais que você comece a buscar Deus e ainda esteja no pecado, o pecado ele não vai ter mais o mesmo sabor. Porque o pecado ele só tem sabor quando você está rodeado de demônios. Porque o demônio faz você ter mais sabor pelo pecado, certo? Então, eu quero também ler aqui 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, se você puder abrir. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Amém? Então presta atenção. 1 Pedro 1, 15. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. E o que é santidade? É uma conduta certa, uma conduta prudente. Santidade é relacionamento com Deus diário. Você nunca vai estar num estado perfeito, porque todo dia você vai pecar de alguma forma, falando alguma coisa. Enfim, de alguma forma você peca, tá? Mas a própria Bíblia fala, não deixe, né, que essa ira, que essa raiva, que isso se estenda para o outro dia. Então, às vezes você vai ter um sentimento, você vai estar bravo, brava, você vai falar coisas que você pode se arrepender, mas o ideal é que você se arrependa, peça perdão ao Senhor, tá? E lave as suas vestes aí na presença de Deus através da oração. Então, queridos, eu preciso que vocês entendam. Sem santidade, ninguém pode ver o Senhor. Hebreus capítulo 12, 14, tá? Presta atenção. Esforcem-se para viver em paz com os outros, para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Amém? E, gente, eu não vou falar de outras nações, mas o brasileiro gosta muito de pecar, principalmente o pecado da carne. E é muito difícil ele entender que ele precisa jejuar. É muito difícil ele entender que o jejum é a arma que vai mortificar os desejos sexuais, os desejos de vício da carne. Então, queridos, para muitas pessoas, o mundo, a vida é viver esse mundo, é desfrutar, é beber, é curtir, é dançar. Porque essa pessoa, ela é tão cega espiritualmente que ela acha que a vida é só isso aqui. Mas ela não entendeu que aqui é uma temporada aonde Deus está nos aprovando para nós estarmos com Ele na eternidade. Então, nós só vamos tomar o reino de Deus se nós estivermos todos os dias nos santificando na presença de Deus. Você pode ter uma vida sexual, você pode ter uma vida boa, normal, tá? Mas desde que nada domine você. Então, as pessoas precisam aprender que sem santidade ninguém verá Deus.
Queridos, o evangelho não é da porta larga. O evangelho não é da porta larga, é estreita, é doída de passar. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É fácil ser cristão? Do jeito que você tem se posicionado hoje? Porque talvez é fácil ser como você era, crente domingueiro, ir uma vez por semana na igreja, não abria a sua Bíblia, não tinha vida de oração, não fazia nenhum tipo de jejum. Daquele jeito é fácil. Agora fala para mim se depois que você começou a buscar orar, se a sua luta não intensificou, mas também você teve muitas vitórias. Se você não começou a ser perseguida, por quê? O evangelho da porta estreita, ele traz para nós uma necessidade de busca diária. Tem vitória diária também. Mas você vai perceber que quando você entra no evangelho da porta estreita, que é santidade, é arrependimento, santidade e vida com Deus, aí, meu querido, aí é muito difícil. É muito difícil. Porque você todo dia está enfrentando um dragão e esse dragão às vezes é algo na sua carne. Mas você vai perceber que você tem matado os dragões. E esse dragão podia ser um vício, podia ser a fofoca, podia ser a mentira, podia ser o adultério. E a Bíblia vai dizer aqui, ó, alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados. Então a gente era do mundo, a gente era do pecado, mas a partir do momento que eu começo a andar com Cristo, o Espírito Santo de Deus, ele me santifica, porque a presença de Deus é santa. E quando a presença santa de Deus está conosco, o pecado não tem mais o sabor que tinha e existe agora um incômodo de pecar, porque quando você peca, você sente um arrependimento, você sente um confronto muito grande. Só que você não consegue sair do pecado se você ficar com um pé aqui e outro lá. O evangelho morno, Deus vomita. Se você é morno, eu já peço para você, vai para o mundo de uma vez. Porque Deus ainda tem misericórdia com quem falou assim, olha Deus, não dá para te servir, mas eu tô aqui no mundão. Se o Senhor tiver misericórdia de mim, o Senhor me resgata. Deus odeia gente hipócrita. Porque o hipócrita, ele tá na beiradinha do muro, ele tá na beiradinha de Deus, ele tá na beiradinha do muro, ele tá na beiradinha de Deus. Ele é político. Queridos, Deus, ele espera de nós, tá? Santidade. Por isso que eu não prego sobre roupa, não, porque é mais difícil você ter as vestes santas, uma vida sem imoralidade, é mais difícil ter uma vida sem imoralidade sexual, sem vício. Pôr a saia no pé e deixar o cabelo crescer é fácil. Difícil é guardar a língua. Difícil é guardar o coração. Difícil é deixar de ver um filme pornográfico. Difícil é mortificar a sua carne. Isso é difícil. O resto é fácil. Botar uma saia no pé, botar um terno e falar que é crente, ungido do Senhor, isso é fácil. Qualquer um fala. Agora, viver dentro da porta estreita, gerando óleo e manifestar unção, isso é só para quem tem santidade, arrependimento. Queridos, Deus não põe o óleo dele em quem não está buscando santidade. Eu preciso que você entenda isso. Deus não põe o óleo dele, não. Então, a partir de hoje, eu preciso que você entenda. Se você não gerar o convívio com o Espírito Santo, não vai ter santidade. Não vai ter a ruptura com o pecado. Amém? E eu passei por essa libertação. Eu era essa pessoa que estava na imoralidade sexual, estava no mundão. E Deus me tratou, me lapidou o meu caráter, me lapidou, me sarou. Ok? Para que hoje eu pudesse ser uma libertadora. Para que hoje eu pudesse trazer essa palavra, trazer esse confronto. Queridos, as vestes têm que ser lavadas todo dia na presença de Deus. Porque todo dia pode vir uma manchinha. E como que lava as vestes? É na oração. Senhor, me perdoa, me faça uma pessoa melhor. É jejuando, é confrontando. Senhor, eu sou apegada no dinheiro, eu sou apegada na vaidade, eu sou apegada. Tira isso de mim, Senhor.
É jejuando que a sua carne vai soltar o mamon, que a sua carne vai soltar a pombagira. Amém? Por quê? Você alimenta, tá? Essas influências demoníacas dentro de você. Porque você faz a vontade desses demônios. Agora começa a alimentar a vontade do Espírito Santo, que é busca, jejum, oração, santidade, adoração. Começa a buscar para ver se a sua realidade ela não vai mudar. Queridos, ontem eu estava numa loja de móveis, porque vocês sabem que eu estou mobiliando minha casa ainda. Aí eu sentei e o cara começou a me mostrar lá a foto de uns hacks, porque eu estava olhando. Aí escuta. Tava tocando, sei lá, um forró, sei lá o que é aquilo. Eu falei, meu Deus, eu não aguento mais escutar essa música, Senhor Deus. Gente, e a loja, né? Essas lojas de móveis botam o som. Então o seu ouvido não é pinico mais. Mas eu falei assim, eu não posso pedir para esse homem tirar essa música. É o lugar deles. Mas, gente, eu quase falei, pelo amor de Deus, tira essa música, tá atormentando meu ouvido. Eu me segurei, eu falei, porque eu já tava braba ontem. O dia inteiro braba ontem. E aí eu tava lá, e aquela música do capeta no meu ouvido, e eu falava, Deus, me segure. E eu falava, eu não posso ser antiética, eu não posso ser mal educada, eu não vou falar isso, certo? Mas o cara já tava fazendo um orçamento, atendendo a gente com muita educação. Queridos, e isso é o quê? Quando você santifica os seus ouvidos, você fica atormentado, certo? Você fica atormentado de escutar uma música mundana, de escutar às vezes uma conversa fiada, de ver alguém sendo injustiçado. Você não aguenta, ok? Então, por que a gente fica incomodado? Porque você já acostumou o seu ouvido ser edificado. Você já acostumou os seus olhos contemplar somente coisas que edificam. Amém? Quem mais é assim como eu, que fica agoniado? Eu já ando aqui, ó, com meu fone de ouvido. É porque eu tinha que falar com o homem ontem. Mas o pastor Júnior sabe que dependendo do lugar eu boto o meu fone de ouvido e vida que segue. Amém? A gente também tem que aprender a ser ético e respeitar os ambientes. Amém? Não é fácil, queridos. E é por isso que eu falo para você. Existe o evangelho da porta estreita. E é difícil permanecer nele. Mas quem já pisou no Santo do Santo, em outro lugar, não consegue viver. Eu quero te contar aqui uma história. Quem conhece a história do profeta Elias? Quem conhece aqui a história do profeta Elias? Quem conhece a história do profeta Elias? Elias viveu na plenitude da glória de Deus num nível que a gente vai ver na Bíblia que só Enoque viveu. Eu tô falando nível de glória, de experiência, tá? Presta atenção aqui. Elias rompeu um nível de unção aonde Deus falou, esse daqui não serve mais para morte. Esse aqui eu vou tomar para mim. Ele cruzou a linha do não poder mais voltar atrás na presença de Deus. Tá? Então eu quero que você entenda. Quando você começa a andar no evangelho da porta estreita, você começa a viver o sobrenatural de Deus, a glória, a presença, a unção. Vai chegar uma hora na sua jornada que você vai cruzar uma linha. E quando você cruzar essa linha, Deus vai falar assim, você não serve mais para ir para o inferno. Eu já te revelei muito a minha glória. E você não consegue mais ser outra coisa a não ser esse adorador que Deus te tornou. Já não existe mais a hipótese dentro de você de ser do mundo, de cair, de servir Satanás. Não tem mais essa. É como se você tivesse apenas uma verdade no seu coração. Você é dele, pertence a ele, vai para ele.
Você não serve mais nem para cair, porque você experimentou, você cruzou a linha da glória de Deus, de experimentar e pisar na santidade de Deus. Isso não é para todo mundo. Só que você sabe quando você chegou nesse lugar. Porque a opção de sair da presença de Deus, ela não existe mais em você. E você tem convicção, fala, Deus, nem que eu morra, mas eu tô aqui na tua presença. Nem que 1000 caiam à minha direita, eu tô aqui na sua presença. Senhor, eu não arredo o pé, eu vou defender o seu reino até o último dia. Porque agora você já entendeu que você não busca ele mais por aquilo que ele pode te dar. Porque talvez no começo você começou assim. Mas você pisou no nível de glória dele que você começou a experimentar quem ele é. E quando você experimenta a santidade dele, quando você experimenta da glória dele, quando você experimenta dos rios de água viva dele, aí você já entende que aquilo que ele pode te dar é muito pouco diante daquilo que ele é e pode se revelar e pode fazer com que você experimente ainda em vida aqui na terra. Quando eu me posicionei em Cristo, direto vinham uns pensamentos assim na minha cabeça. Será que isso vai dar certo? Será que não era melhor eu voltar para o mundo? Porque eu ainda estava me consolidando em Deus. Mas depois de um tempo de jejum, de oração, de ser mergulhada de glória em glória, a opção de cair ou retroceder, ela foi retirada de mim. Não fui eu que falei, eu não posso mais. Foi ele que disse, você não tem mais o direito de retroceder. Você já conhece demais da minha glória. Você já pisou demais no Santo do Santo. E aí eu lembrei de Elias. Então eu quero que você entenda. Existem algumas pessoas que vão mergulhar e elas vão cruzar essa linha. E quando elas cruzarem essas linhas, elas sabem que não tem volta atrás. Que não existe mais a opção de deixar ele. Não existe mais a opção de você falar, Deus, eu vou dar uma voltinha no mundo e volto. E eu preciso que você aprenda a chegar nesse lugar. Porque o dia que você chegar nesse lugar, não tem mais nada que vá te bambear. Não tem mais nada que você escute que possa colocar em dúvida a sua fé. Você é do grande eu sou, pertence a ele, vai voltar para ele. E você nesse momento você entende, viver somente se for em Cristo aqui. E morrer é lucro, porque eu volto para o meu Pai. Eu volto para casa. Viver é para Cristo somente. E morrer é lucro. Se eu morrer, eu volto para casa. Mas se eu viver, eu manifesto o reino do meu Pai aqui. Eu preciso que você entenda que sem santidade ninguém vai poder estar com Ele. Então lave as suas vestes, jejue, mortifique a sua carne. O Senhor espera a santidade de nós. O Senhor espera arrependimento de nós. Não é fácil, mas eu venci, Jesus venceu, eu venci a minha carne jejuando. E venço ela todos os dias quando ela quer se alterar, quando ela quer se inclinar para qualquer coisa. Por isso que eu vivo em jejum. Cruzem a linha sobrenatural. Aonde vocês não tenham mais opção de retroceder. Aonde vocês não tenham mais opção de ficar, eu vou para o mundo, se não der certo, se Deus não fizer isso. Deus, ainda que a figueira não floresça, ainda, Senhor Deus, que eu não tenha frutos na figueira, eu permaneço, eu continuo, ainda que eu esteja no deserto 3, 4 anos, eu prossigo para o alvo que é Cristo. Enquanto você estiver buscando Deus por aquilo que Ele pode te dar, qualquer vento te tira da presença dEle. O dia que você buscar Deus para experimentar a paternidade dEle, a presença dEle, o que Ele é, nunca mais você vai sair desse lugar.
O que Ele pode te dar, o que Ele pode fazer é uma consequência que vai acontecer. Mas o teu foco tem que ser nele. Amém? Então, a partir de hoje, se entrega mais na presença. Se entrega mais em santidade. Se entrega mais na sua busca. Amém? Sem santidade, ninguém vai poder ver o Senhor. Senhor, estou com pensamento impuro, vou jejuar. Deus quebra isso, Deus vai lá e quebra. Pague preço, querido. Amém? Seja uma voz que clama no deserto. Deus está levantando muito o João Batista, eu sei que eu sou um deles. E o João Batista fala a verdade, sem enfeitar e sem maquiar. E eu sei que muita gente não dá conta, porque gosta daquele evangelho que o pastor tem medo de falar que é pecado, porque tem medo de perder o membro, o dízimo e a oferta que essa pessoa dá. Aqui na Global, no meu ministério, você vai escutar o que é. Se você quer ficar bem, se não, amém, vaza. O Senhor tem levantado alguns João Batista e essas palavras doem, porque ela não massageia ego, mas ela confronta ego, ela confronta a alma. Amém? Sabia que tem pastores, tem líderes que têm medo de falar, porque senão as pessoas saem da igreja. Rapaz. Beleza. Então eu preciso que o Senhor levante mais João Batistas. Eu preciso que o Senhor levante mais pessoas que falem sobre a verdade. Eu li tantos versículos hoje onde Deus ele é claro. Gente, isso aqui não é do reino do céu, isso aqui não. Então eu preciso que vocês hoje parem de ficar passando a mão em gente endemoniada. Deus não perdoa, meu filho. Você vai pro inferno se você não sair dessa vida. Você se apruma, toma jeito na sua vida. Bora jejuar, eu te ajudo, bora fazer uma campanha. Se quiser, faça uma oração de libertação para você. Para, gente, de passar a mão em gente endemoniada. Em nome de Jesus. A verdade, ela é uma. Seja um João Batista. Só que não seja um João Batista só que fala, que mostra na palavra. Por isso que eu tô fazendo vocês ler a Bíblia esse ano. Porque a hora que alguém fala, mas aonde fala na Bíblia? Tá, pega aí, meu querido, 1 Coríntios 6:9, pega aí Apocalipse 22:15, aí você abre uns 10 versículos, tá aí, ó, Deus fala aí, ó, só nesses 10 versículos você quer mais? Porque tem gente que fala, mas não tem respaldo bíblico. Então quando você falar, você mostra na Bíblia. Irmão, olha aqui, ó, tá aqui, tá na palavra. Você crê na Bíblia? Amém, eu creio, então tá aqui, ó. Então, queridos, vocês precisam. Gente, João Batista não é Elias. João Batista, ele veio com a essência do espírito de Elias. Eu preciso que vocês entendam. O espírito profético de Elias veio sobre João Batista. Amém? Certo? Então, é isso que aconteceu ali, tá? Queridos, eu quero estar orando, tá? Com vocês agora, apresentando a sua vida, apresentando sua casa, amém? Mas hoje, eu quero que você agora apresente as suas vestes ao Senhor. E fala, Senhor, se as minhas vestes... Deixa eu contar uma história pra você. Uma vez eu orei por uma moça, eu lembro disso até hoje. Era numa célula. E eu vi ela com vestido branco, só que a barra do vestido dela tava... Sabe essa pessoa que tá com um vestido bem lindo, mas ela brinca na lama, a barra do vestido dela tava toda embarrenta. E o vestido dela tava meio sujo até a canela, mas a borda do vestido era como se fosse um degradê. E o Senhor falava para ela, lave as suas vestes, porque você lava as suas vestes e suja, lava as suas vestes e suja. Então eu quero hoje que você apresente as suas vestes ao Senhor. E fala, Senhor, mantenha minhas vestes limpas na sua presença. Amém? Fecha teus olhos agora.
Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero pedir, Senhor Deus, que o Senhor venha lavar as nossas vestes. Senhor Deus, começa, Senhor Deus, a tratar, Pai, no mais íntimo da nossa alma, os nossos pecados, as coisas que ainda, Senhor Deus, não condizem, Senhor Deus, com a Tua vontade. Senhor Deus, que o Senhor venha esquadrinhar agora, Pai, cada compartimento de alma, de pensamento. Senhor Deus, nós apresentamos as nossas vestes, Pai, diante do Seu trono, para que o Senhor nos lave, nos purifique, mantenha as vestes brancas, mais branca que a neve, mais alva que a neve. Senhor Deus, traz para nós confronto, traz agora, Pai, um quebrantamento, arrependimento. Senhor Deus, mostra, Pai, o peso do pecado hoje, Senhor Deus, para todas essas pessoas, que eles possam sentir, Pai, qual é o peso do pecado. Porque muitos, Pai, pecam e não sentem o peso do pecado. Mas hoje eu tiro toda mentira, toda ilusão que o pecado traz. E que a partir de hoje, todas as pessoas que estão aqui, ou possa estar, Pai, porventura em alguma prática, que sintam, Senhor Deus, o confronto do Espírito Santo. Pai, nós fazemos uma aliança, Pai, com o Espírito Santo. Que Ele seja nosso discipulador diário. Que Ele confronte as nossas ações, a nossa fala, nosso pensamento. Pai, no nome e na autoridade de Jesus, eu apresento o Teu povo, eu apresento, Senhor Deus, essa nova geração, Pai, que tem se levantado em jejum, em santidade e arrependimento. Que o Senhor, Pai, nos afie no fogo da Tua presença. E que fique somente, Pai, aquele fruto, Senhor Deus, que resista ao fogo da Sua presença. Em nome de Jesus, eu oro abençoando esse dia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus Todo-Poderoso. Meus queridos, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Amém. Glória a Jesus Todo-Poderoso. Deus abençoe vocês. Se você não fez a sua inscrição ainda para a nossa Masterclass Sobrenatural 2, faça, que as vagas já estão encerrando, tá bom? Beijo. Até amanhã. Amanhã eu vou fazer uma impartição poderosa. Amanhã live de número 80. E às 2h45 eu te espero na oração da madrugada. Amém? Deus te abençoe.